Olá! Boa quarta-feira! Hoje é quarta-feira, 3 horas da tarde do dia 4 de junho de 2025 e estamos aqui para nossa aula de número 123. Nosso curso Reforma Íntima Sem Martírio, caminhando aí para o final do livro. Estamos no capítulo, hoje vamos entrar no capítulo 24. Depois de ter passado por um capítulo 23 bem legal. Por quê? Porque no capítulo 23, Irmã Sidufo olha para nós e fala: Toma, toma que o filho é teu, toma que a vida é tua, toma que a mudança é tua, e ó, só te falo uma coisa: a mudança é tua. E deixo dois recados. Você não faz reforma sem obras e trabalho, tem muito trabalho e muita obra, e assim como diz Jesus. Olhe para você. Sabe aquilo que você quer que façam com você? Sabe aquilo que você não quer que façam com você? Exatamente. Faça para os outros aquilo que você quer que façam com você e não faça para os outros aquilo que você não quer que façam com você. E viva bem. Ponto final. Isso, gente. É isso. A real dos fatos, a real do caminho é essa. Irmã Sidofo deixou muito claro para nós isso aí. Irmã Sidofo deixou bem nítido que nós precisamos fazer essas mudanças, dar esses passos. Nós precisamos. Não tem mais jeito, não. Não dá mais para ficar do jeito que a gente tá. Nós temos que mudar. Só que eu só vou mudar se eu parar de pensar, se eu parar de planejar, se eu parar de ficar lendo, vendo, assistindo e começar a trabalhar. Começar a trabalhar. Eu concordo que um planejamento tem que ser feito. Eu concordo que conhecimentos a gente precisa, mas não adianta nada planejamento e conhecimento se a gente não levantar a pouquinho da cadeira e trabalhar. Sair da nossa zona de conforto. Mas olha, lembra de uma coisa, sempre, só o bem repara o mal. Então, se você quiser que o bem entre na sua vida, comece tirando o mal. E como que eu começo tirando o mal? Fazendo para todos, o que você gostaria que fizessem para você. Sei, sei, a gente tem aquela grande tendência de olhar para frente e falar, nossa, eu odeio. Gente, você gostaria que alguém te odiasse? Mas aquela pessoa, você gostaria que alguém chegasse para você e falasse, eu te odeio? Ih, não, hein? É ruim, hein? Então você não pode fazer isso para o outro. Por quê? Vede o que vós quereis que fizerdes e o que vós não quereis que fizerdes. Tá tudo aí. Tudo isso. Tudo tá aí. Vê o que você quer que façam com você e o que você não quer que façam com você. Tá tudo aí. Haja da forma como você vê. Pronto. É essa a nossa reforma. Então, a partir de agora, e de agora não, a partir de quarta passada, lembra? Daqui a um ano você vai se arrepender de não ter começado. Então, se você não começou, começa. Tá? Já deveria ter começado quarta passada, mas começa agora. É duro, dói, é complicado demais, mas é o caminho. O caminho é esse. O caminho é mudar, só que o caminho é mudar hoje, agora, nesse instante, nesse momento. Vamos imaginar que você não pegou a referência da aula passada e resolveu, não, tá bom, é agora que eu vou começar, é hoje, tá? Então, hoje, 4 de junho, 3:06 da tarde, comece, comece. Daqui a um ano, você vai olhar para trás e vai ficar feliz. E é melhor que o arrependimento de daqui a um ano olhar para trás e não ver nada. Vou retomar a aula passada, principalmente o final da aula passada. A gente se arrepende pelas coisas que faz.
Muito, muito. A gente dá muita cabeçada, se frustra muito, erra pra caramba, mas erra muito, não é pouco, não. A gente erra muito, a gente dá muita cabeçada. O que que a gente faz quando a gente arrepende por algo ter feito? Aprendemos. Essa atitude eu não tenho mais. Isso eu não faço mais para essa pessoa. Essa casa eu não compro mais. Casa como essa. Um carro como esse eu não compro mais. Um emprego como esse eu não aceito mais. Gente, aprende. Agora, se daqui a um ano eu me arrepender de não ter feito, se eu não fizer, o que que eu vou ter de lição? Nada. Zero. É melhor arrepender de uma ação do que arrepender de uma não ação. Do que arrepender de uma inação, de não fazer nada, de uma não ação. É muito pior, porque eu não vou ter parâmetros. Poderia. Vou dar um exemplo assim bobo, mas é real. 123 aulas. Já caminhamos muito para o curso. Poderia estar arrependido de ter pegado o projeto. Eu poderia estar arrependido de ter feito tantas aulas. Tem curso aí com uma aula por capítulo. Como eu falei para Rosana, eu falo demais, né? Aberta a língua, então durou mais. Mas tem muita, pode ter certeza que muita gente que começou a assistir nosso curso aqui falou: "Ei, esse cara é enrolador. Vou lá por dia. 30 minutos por aula, 30 aulas, resolvo o problema, tá resolvido." Cada um é cada um. Então eu poderia ter me arrependido disso. Mas o arrependimento seria pior se eu não tivesse aceitado o convite. Porque aí eu não saberia se o que eu estou fazendo dá resultado ou não. Eu não saberia se eu iria atingir alguém ou não. Eu não saberia se eu iria conseguir alcançar alguém ou não. Todos vocês que me falam, que comentam aqui, que comentam do nosso grupo e que falam que estão gostando, gente, para mim é a bússola do caminho que eu devo seguir. Então, olha como a gente ganha pra caramba. Então, eu poderia ter me arrependido de ter feito tudo que eu fiz, mas eu fiz. E se eu não tivesse feito? Eu ia ficar remoendo, poxa, mas poderia ter sido diferente, eu poderia ter ajudado, eu poderia ter feito, eu poderia ter, mas não tive. Ao fazer, qual que é a única certeza que eu tenho? Eu fiz. Posso fazer de outra forma, às vezes um outro curso de uma outra forma, falar menos, não usar slides, só conversar, olha no seu livro, vamos ler junto. Mas eu fiz. Reforma íntima a gente faz é assim. Vai dar cabeçada, vai ter gente que vai falar mal, vai ter gente que vai falar que não tá legal, vai ter gente que vai te abandonar no caminho, mas ali, ó, persistente. Vou voltar pro exemplo que eu dei. Podem ir lá, vai lá. Aula um e aula inaugural. As duas juntas já está com quase 4.000 pessoas assistindo. Olha quem assiste hoje. Pouquinha gente. Ah, o YouTube dá uma roubada. Beleza, o YouTube dá uma roubada. Beleza. Pouquinha gente. Nada mais natural. Pode ter gente que me abandonou no caminho. Pode ter gente que falou mal. Eu não sei se teve discutido. Às vezes várias pessoas clicaram lá no discutir. Entendeu? A Rosana nunca me passou. Você imagina que pode ter isso? Por que não? Gente que me abandonou. Mas eu continuo aqui. E eu acho que esse é um bom exemplo para a gente pensar na nossa reforma íntima. Muita gente vai discutir, muita gente vai deixar de te seguir, vai te abandonar no caminho, muita gente. Mas mantenha firme. É essa minha convicção, vou me manter firme. Ah, eu caí. Eu levanto, eu vou me manter firme, porque essa é a minha convicção, essa é a minha chance. Ah, mas deu uma escorregada. Eu levanto. Ah, nossa, mas essa pessoa, eu gostava tanto dela. Eu perdi. Eu vou superar essa dor e vou continuar, porque eu acho que eu estou no caminho certo. Essa foi a lição do capítulo 23.
Tá bom? Nossa, essas minhas introduções enormes, meu Deus do céu. Aí, ó, 10 minutos de introdução. Não. Vamos para a aula de hoje. Vamos para o novo capítulo de hoje. Aqui, né, nossa última conversa da aula passada. Vamos para a aula de hoje. Aí, hoje nós vamos falar de ícones. Hoje nós vamos falar de idolatria. Hoje nós vamos falar daquelas pessoas que a gente idolatra, que a gente acha o máximo, que a gente acha boa demais, mas que nós temos que ter um certo receio. E eu falo muito porque a gente é levado a fazer isso. A gente é levado a achar que porque a pessoa fala, porque a pessoa tem uma posição alta, porque isso, que aquilo, nossa, aquela pessoa é top. Muitas vezes é pior que nós, tá? Muitas vezes, e eu tô me botando no meio. Muitas vezes eu falei para vocês, não é porque eu tô aqui falando que eu sou espírito de luz, vocês não. Pelo contrário, eu cometi tanto erro que eu precisei passar por tudo, eu precisei aprender, precisei tomar cabeçada, precisei levantar, precisei acordar para a vida, para aí sim eu estar pronto para falar para vocês que só precisam me ouvir. Olha que beleza, tá vendo? E a gente precisa passar muito mais do que quem só precisa ouvir. Vamos lá para a nossa frase do Evangelho segundo o Espiritismo, que abre o nosso capítulo. Entretanto, abandonando de tudo a idolatria, os judeus desprezaram a lei moral para se aferrarem ao mais fácil, a prática do culto exterior. Entretanto, abandonando de tudo a idolatria, a todos, os judeus desprezaram a lei moral. Lei moral que Moisés trouxe para eles para se aferrarem ao mais fácil, a prática do culto exterior. O que a gente faz? Pratica o culto exterior. A gente adora se mostrar. A gente adora aparecer. A gente adora, ama estar do lado de quem aparece para aparecer do lado de quem aparece. Judeus já faziam isso. Os judeus já faziam isso. Então, deve ter alguma coisa aqui que vai falar sobre a nossa capacidade hoje de muito mais cultuar a nossa autoimagem do que nossos valores. Vão comigo? Então, vamos lá. Eu vou ler para vocês, né? Tem um cantinho aqui, eu sei que eu estou atrapalhando, eu vou ler para vocês. A palavra integral significa por inteiro, total. Integral, então, é por inteiro, é total. Quando mencionamos homem integral, estamos referindo ao ser na sua completude, a integração de todas as suas partes no entorno. Então, toda vez que a irmã Sidufo fala no homem integral, ela está pensando em nós por completo, e por completo em todas as vidas. É o ser integral, é o ser total, é tudo, tudo que nós somos hoje, tudo que nós temos hoje, tudo que nós trazemos. O homem integral harmoniza os seus opostos e resgata a sua identidade original, já que ao longo da caminhada evolutiva estruturou uma imagem irreal do eu divino no espelho da vida mental, que nomeamos como falso eu. Lembra? Nós vimos nos capítulos para trás, eu não lembro qual, as ilusões, a fuga das ilusões, a fuga do falso eu, a fuga de a gente criar um eu que não existe com o qual temos caminhado há milênios no trajeto da evolução. Perfeito. A gente já viu isso aí, que a gente está tentando pegar o homem real e encaixar no homem imaginário, no homem real, no falso eu. A vida é dialética. Dialética por quê? Porque a vida contém dois lados. Nós temos duas coisas em oposição, uma à outra. Nossa vida é assim, é uma oposição, bem, mal, certo, errado. Por isso que a vida é dialética, significa que nós temos dois lados. Tem aparentes contradições, olha só, aparentes. Nossa vida não tem contradição. A gente acha que tem. Quando ela fala que é aparente, é porque ela fala que vocês acham que tem contradição, mas não tem, não.
porque consiste de opostos que são, em verdade, complementares. Ah, não, parou. Irmã, não, parou. Irmã, parou. Pera. Você quer me falar que essa minha vida dialética, equilibrando entre o bem e o mal, e o certo e o errado, eu tendo certeza que tudo da minha vida apresenta contradição. Você me fala que é complementar? Ah, não. Me ajuda, me ajuda. Irmã Sidufo, me ajuda nisso. Vambora. Basta observar noite e dia, vida e morte, verão e inverno, razão e intuição, bem e mal, claro e escuro, masculino e feminino. Sem os opostos, não existe a vida. Vamos criar um mundo? Vamos criar um mundo com noite, vida, verão, razão, bem e escuro. Já pensou? Como que seria? Só isso. Não tenho claro. Noite eterna. Não tem dia. Noite eterna. Ninguém vai morrer. Nós vamos viver 1000 anos, todo mundo ali. Um verão eterno. É noite, mas tá quente. No nosso caso, chuva. Vai chover todo dia. Vai ter muita água. Ninguém tem intuição. Todo mundo só tem razão e só o bem. Ah, e só o feminino. Já começa por aí. Eu não estaria aqui. Por quê? Eu sou o lado masculino. Eu não estaria aqui. Provavelmente Rosana estaria dando curso no meu lugar, né, Rosana? Ó, você assumiu o curso no meu lugar. Por quê? Porque eu não vou estar aqui. O mundo é só feminino. Cadê os nascimentos? Cadê a alegria? Sabe por que os povos da Europa, lá, Escócia, Dinamarca, Islândia, Suécia, porque eles são um pouco mais fechados? Porque o clima é fechado. Sabe por que que a gente é alegre, assim como os africanos? Porque o clima aqui é quente, a gente é alegre, é aberto. Há uns dias atrás, aí, umas 3 semanas, eu estive em Curitiba. E na hora do almoço da atividade que eu estava fazendo lá em Curitiba, eu fui a um shopping. Almocei, tranquilo, voltei. E aí, conversando com o pessoal, alguém falou: Nossa, eu não fui almoçar no shopping, porque o shopping deve estar lotado hoje. Eu, tava não. Tava não? Não, tava tranquilo, tava de boa. Aí a pessoa, é porque hoje, apesar de estar frio no começo do dia, esquentou depois. Aí quando esquenta, o pessoal não vai para o shopping, o pessoal vai para os parques. Olha só. No frio, todo mundo se recolhe em ambientes fechados. No calor, todo mundo se expande, vai para ambientes abertos expandir. No frio, a gente se fecha. No calor, a gente se abre. Então imagina, mesmo dia, esquece noite, dia, inverno. Já pensou? Então, no fundo, a irmã Stufa está certa. É, existe e é só aparente. Para existir o bem, eu preciso do mal. Para existir o certo, eu preciso do errado. Realmente. Acho que agora estamos todos aliviados e vamos seguir com um alívio no peso. O mal existe porque o bem precisa que ele exista para ter o contraponto. Aliviamos? Vamos continuar. Aprendemos, no entanto, a estabelecer divisões. Uma visão cartesiana de partir o indivisível, estabelecendo assim a luta contra o que se convencionou considerar como sendo mal, não aceitável, feio e inutilizável. Nasce então o conflito, a perturbação, a cobrança. Então, nós aprendemos a estabelecer essa divisão que ela não existe. Uma visão cartesiana quadrada, uma visão quadradinha de pegar o indivisível e dividir. Eu não consigo viver sem divisão. E aí, o que que nós, enquanto homens, fizemos? Estabelecemos uma luta contra aquilo que a gente acha ruim. Estabelecemos uma luta totalmente contra aquilo que a gente não aceita, quando não percebemos que tudo é complementar. Um precisa estar para ter o outro. É disso aí que nasce o conflito, a perturbação e a cobrança. Por quê? Porque se eu sei o que é bem e o mal, se eu acredito no que é bem e no que é mal, se eu
confio plena e cegamente, o que que eu vou fazer? Se eu fizer o mal, eu vou me cobrar. Sabe? Entrar em conflito porque eu só faço mal. Se eu me achar feio, eu vou entrar em conflito. Se eu me achar não legal, eu vou entrar em conflito. Se eu achar que eu sou um inútil, eu vou entrar em conflito. Eu vou entrar em conflito. E esse conflito vai me levar a perturbação e eu vou me cobrar. Tu é um inútil. Por quê? Porque a gente encara a vida como dicotômica. Como tendo dois lados, como sendo uma moeda, moeda, moeda. Poxa vida, não tem uma moedinha aqui para eu mostrar. Para eu mostrar para vocês que a gente acha que a vida é uma moeda. Tem dois lados. Mas não. Um lado complementa o outro. Eu não sou uma moeda. O bem e o mal habitam em mim. Paulo, não só não é o bem que habita em mim, mas sim o mal. E eu tento usar o bem para suplantar esse mal. Por quê? Porque ambos habitam em mim. Às vezes, hoje, eu tenho 90% mal com 10% bem. Se eu conseguir chegar com 11% bem nessa vida, para mim pode ser uma vitória glamurosa. Mas tudo habita em mim. Tudo está dentro de mim. Olhar as duas faces da moeda é uma grande sabedoria da vida. É uma atitude saudável a ser cultivada com cuidado no processo de transformação, que é a grande razão de nossa peregrinação pela Terra. Então, entender que tudo habita em mim é eu olhar para as duas faces da moeda. É eu não querer cegamente uma face e desquerer, digamos assim, a outra, como um jogo de cara ou coroa. Não. Pelo contrário, eu tenho que imaginar que tanto o cara quanto coroa estão dentro de mim. E se eu quero abandonar, vamos pôr a coroa, que eu acho que é o mal, porque eu quero o cara, o que que eu tenho que fazer? É aos poucos. É entender que eu também sou coroa. Eu não sou só cara. É entender que para eu tirar a coroa da minha vida, eu preciso doses de cara. E não jogar para cima, maravilha, saiu o que eu quero, tchau pro outro. Luz e sombra são opostos. No entanto, uma depende da outra, assim como o passo da perna direita depende do passo da perna esquerda. Olha para mim. Luz, eu sei o que é luz. E sombra, eu sei o que é sombra. Não sei? Sei. Se tudo fosse só sombra, não seria ruim? Seria. Se tudo fosse só luz, não seria ruim? Seria. Por que que eu sei que tem sombra? Porque tem uma parte que a luz não pega. Ali é sombra. Por que que eu sei que tem luz? Porque tem uma parte que a sombra não pega. Ali é luz. Elas são complementares, assim como a perna direita e a perna esquerda. Eu preciso de uma da outra para andar, afinal somos bípedes. Então, se a gente não tiver uma delas, a gente se desequilibra. Aí eu preciso de um auxílio para andar. Luz e sombra, perfeição e imperfeição são faces de uma mesma estrutura da alma, razão pela qual será impróprio adotar o conceito de uma eliminação para ações da vida interior. Nunca eliminamos uma parte, a integramos, a abraçamos. Meditação com o eu velho, lembra? Vamos voltar lá atrás, aula 63, se não me engano. Meditação com o eu velho, há um ano quase, né? 126 seria um ano, então, ou seria metade, com a metade nós passamos, um pouco mais de um ano. Então vamos voltar lá? Aula, é 63 ou 68. Vamos voltar lá? O que que eu faço na meditação com o eu velho? Eu chego e falo para o eu velho, vaza, vaza meu filho, não te quero mais, vaza que eu não estou nem interessado em você, some da minha vida. É isso que eu falo? Não, o que que eu falo para o meu eu velho? Ô queridão, chega aqui. Queridão, ó, não dá mais para você ficar aqui interferindo, porque eu não sou como você. Então vou fazer o seguinte, vem comigo, seja eu, seja amor, vamos embora, vamos junto caminhar. E não, filho, vai com Deus, vai com Deus. Eu não falo vai com Deus para ele, né? O que que eu falo? Vem, vem comigo. Vão comigo nessa caminhada. Vem, eu vou te ajudar.
comigo. Então, eu aceito a minha sombra. Ah, Beto, você já falou tanto isso, né? Exato. Quantas vezes nós falamos, aceite a sua sombra. Aceite a sombra. Gente, não tem coisa mais bonita do que saber que nós temos problema, que nós temos defeitos. Aceitar a nossa sombra. Porque a partir do momento em que eu aceito que eu tenho uma sombra, eu abraço minha sombra e falo, filha, vamos comigo. Vamos acender? Vamos comigo. Você está comigo. Muitos de nós vão levar muitas sombras embora. Vamos. Porque não é agora o momento de iluminar essas sombras. Mas eu preciso aceitá-las. Nunca eliminamos uma parte. Nós a integramos. Nós trazemos para dentro de nós. Gostoso ouvir isso, né? Acalentador, porque quando a gente ouve um negócio desse, a gente se alivia, porque nós ficamos loucos para tirar certas coisas de nós, não da nossa vida, de nós, de dentro de nós. E agora eu ouço a irmã Sidofo falar, ó, calma, você não vai eliminar. Aceita, aceita e segue. Integra você, traz para você e segue. Não, não fez isso ainda? Volta lá na meditação com o meu velho. Faça a meditação com o meu velho e se aceite. Esse aqui é o caminho. Legal, né? Acho assim muito legal da parte dela. Principalmente pelo que ela vem falar agora. Olha só. Contudo, esse processo de integração gera um doloroso sentimento de perda, necessário ao progresso. Por quê? Porque eu estou aceitando que eu não sou quem eu achei que eu era. Quem que eu vou perder? Meu eu ideal. Sabe aquele eu que é feito? Sabe aquele eu que eu desenho? Nossa, olha, sou eu, aquela coisa que eu desenho? Vai embora, vai embora. Por que que aquele eu vai embora? Porque eu aceitei que eu tenho problemas. E se eu tenho problemas, eu não sou perfeito. Eu aceitei uma sombra. Então vai me dar aquela dor danada no peito de caramba. Eu me achava, tu te achavas e agora você se achou de verdade. Mas lembra, isso é necessário ao progresso. Perde-se o velho para construir o novo. Joga-se fora o velho, o que não serve mais para construir o novo. Na verdade, efetuamos uma reconstrução marcada por etapas desafiantes. Olha só, não é fácil, não é simples, porém necessário. Perde-se a velha identidade e não se sabe como construir o que se deve ser agora, a nova identidade. A gente vai perder a velha identidade. Por quê? Porque eu sempre acreditei que eu era aquele ser. E eu não sou aquele ser. Eu estou perdendo minha identidade. Mas o pior de tudo isso, e agora? O que que eu faço? Quem que eu vou pôr no lugar? Se eu não sou essa pessoa boa, caridosa, ótima que eu achei que eu era, forte, independente que eu achei que eu era, quem que eu sou? Não é? Quem que eu sou? Pelo amor de Deus, quem que eu sou? Você é alguém que vai se preparar para uma nova identidade. Você é alguém que vai se preparar para o novo. Eu estou me preparando para o novo. Eu estou caminhando para o novo. Nós todos vamos nos preparar para o novo. Vamos assumir uma nova identidade. A hora é agora de assumir essa identidade. Isso está na nossa página do livro 145, lá no PDF, 110 a 111. O conhecimento espírita é uma mola propulsora de semelhante operação da vida mental. Ao adquirir a noção da imortalidade, a alma sensibiliza-se para novas escaladas. Perfeito, que eu acabei de comentar com vocês. Pode ter sombras que eu não vou apagar agora. Não me impede de reconhecê-las. Eu tenho diversas coisas que eu sei que é uma luta para eu conseguir. E pode ser que eu talvez nem consiga. Olha, eu não estou transferindo dessa para a próxima. Ah, isso aí eu não vou resolver agora, não. Isso aí eu vou deixar para a próxima. Eu não estou transferindo. O que que eu estou fazendo? Entendendo que
a vida continua, eu estou numa linha, ela tem um começo lá atrás, mas não tem um fim. Então eu estou caminhando nessa linha. Pode ser que nessa atual linha que eu estou agora, tem coisa que eu não vou resolver. A hora que eu voltar à pátria celeste, a hora que eu voltar para a nossa morada definitiva, vão chegar lá e vão falar, cara, você ficou 100 anos na Terra e não resolveu isso. Não deu para resolver? Às vezes eu falo, cara, não deu. Tentei. Ou então, ó, você viu isso aqui? Aham, você sofreu com isso, eu sofri, sofri. Não mudou porque não era hora. Não era hora. A hora é depois. Sempre lutando. Sempre lutando. Decide pela transformação, mas observa de pronto que mudar não é tarefa simples, que se concretiza de uma hora para outra. Então a gente sabe o que precisa, mas entende que não é de uma hora para outra. Entende que é uma evolução. Então, desde o começo do curso eu falo, se você quer que as coisas, dormir malzinho, acordar bonzinho, não vai acontecer. Não vai. Não vai acontecer. Não vai. Tira isso da cabeça. Não vai. O máximo que vai acontecer é você dormir malzinho e acordar tão malzinho quanto dormiu. Porque é um processo, não é tarefa simples. Não se constrói de uma hora para outra. Assim, enquanto a criatura não constrói o homem novo e singular, o eu novo e singular, o eu novo e singular porque é meu, exclusivo, sou eu, igual a mim só tem eu no mundo. Por isso que eu não posso querer que ninguém seja como eu, porque igual a mim só tem eu, único e incomparável, que todos devemos erguer na intimidade, ocorre um natural processo de imitação, o que nos leva a fazer cópias de conduta. Parou. Parou. Tá aí nossa idolatria. O que que eu pego? Eu olho para alguém e falo, puxa vida, eu queria ser igual a essa pessoa. E aí eu começo a seguir essa pessoa. E seguir não é seguir no Instagram, não. Não é seguir no Facebook, no X, no TikTok, não é, não. Eu começo a trilhar o mesmo caminho. Eu, professor. Eu me inspiro em diversos professores que eu tive. Três em especial. Professor Júlio de literatura, professor Aildo de química, professor Marcelo de matemática. Professor Júlio de literatura no médio, Aildo no médio, matemática, Marcelão no médio. São os três professores nas quais eu me inspiro. Os três. Ok? Ok. Me inspiro demais neles. Mas eu não faço igual. Eu me inspiro. É como se eu chegasse agora e falasse, poxa, Haroldo Dutra. Haroldo Dutra, juiz mineiro, mora aqui perto em Belo Horizonte, tudo. Fala com uma calma enorme, muito tranquilo. Tem trocentos seguidores. Eu vou fazer igual ele. E eu começasse a falar igual o Haroldo. Seria mais ou menos assim. Eu falaria com algumas pausas. E vocês entenderiam, talvez, de um jeito até melhor do que eu falo. Mas eu não consigo, esse não sou eu. Por mais que eu queira imitar o Haroldo, eu não sou o Haroldo. Eu não tenho o que o Haroldo tem. E olha que eu não estou falando nem de seguidor, nem de visibilidade, nem de conhecimento. Eu estou falando o seguinte: o Haroldo é Haroldo, único. Haroldo Dutra Dias, único, único. Eu sou o Antenor Roberto Pedroso, único da Silva, Antenor Roberto Pedroso da Silva, único, só eu. Só existe um exemplar de mim no mundo. Eu. Então, o meu jeito é meu jeito. O povo não gosta do seu jeito, o povo prefere o Haroldo. Olha, o Haroldo tá, olha, você tá. Não importa. Não importa. Vou me usar como exemplo. Vamos imaginar que em uma das minhas vidas
pregressas, eu tenha sido um daqueles grandes oradores de Roma e que preparava o público, incentivava o público a assistir às coisas da arena. Os leões comendo os homens, as disputas, leões e homens nas arenas. E que todo mundo me ouvia, e na arena que eu ia, todo mundo ia. Por quê? Porque eu incentivava, eu era um ótimo orador. Vamos imaginar que durante as minhas palavras, enquanto eu estava lá discursando, eu incentivei muita gente a ir para a guerra, a ir morrer na guerra, a matar o irmão. E que hoje, por causa disso, eu falo, ó, fi, você vai ficar, você vai continuar, você é falador, você é blá, 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 você gosta de falar, você vai continuar falando. Só que nós vamos segurar a sua vida. E eu sei. Pode não ser nada disso, pode ser porque o meu jeito é diferente, tem gente que acha espalhafatoso, mas só tem um de mim. Só tem um eu no mundo. Não tem mais nenhum outro eu no mundo. Só eu. Assim como existe só uma Kátia, assim como existe só uma Cleo, assim como existe só uma Fabiane, assim como existe só uma Rosana, só um. Nós somos seres únicos. Únicos. Então, não adianta querer ser cópia de alguém. Nós nunca vamos ser cópia de ninguém. Porque se eu tentar, eu vou ser eu, muito mal feito. Conduta do que lhes parece ser ideal. São os estereótipos espíritas. Referências que adotamos espontaneamente para avaliar, proceder perante a nova visão de vida. Então, eu poderia, agora eu estou falando, 2017 agora, para cá eu estou falando, então o que que eu vou ser? Eu vou ser um Haroldo. Apesar de eu dar aula desse jeito, do meu jeitão, não. Eu vou ler para vocês. São os estereótipos espíritas. Referências que adotamos espontaneamente para avaliar o proceder parente a nova perante a nova visão da vida. Vocês entendem? Precisamos dessa mudança de vida olhando para o próximo. Gente, não sou eu. Só desse pouquinho sou eu, não sou eu. Eu seria uma cópia muito mal feita. Muito, muito, extremamente mal feita do Haroldo. E não chegaria no Haroldo. Então, vamos ser a gente. Aceita. Aceita que nós somos nós. Querer imitar ninguém, não. Imitar os outros é bobagem. Vamos ser nós. Vamos tocar nossa vida por nós, para nós. Olhar para dentro e falar: eu vou fazer. Eu vou fazer. É aí que a gente ganha. É nisso que a gente ganha a vida. Fazer. Sendo. Sendo quem? Nós. Ai, mas é difícil. É difícil, eu sei que é difícil. Mas nós não podemos nos abrir mão de nós para querer ser cópia de alguém. Porque nós somos nós. Nós vamos enfurnar nisso ainda, vocês vão entender onde que isso nos leva. Tá? Mas nós não podemos ser, nós somos nós, com nossas imperfeições, com as nossas sombras, com tudo. Por mais que eu ache o Chico um ser de altíssima luz, e ele seja, ele foi um ser de altíssima luz. Se eu fizer as mesmas coisas que ele fez, vai ser só um bobo querendo ser Chico Xavier. Porque eu nunca vou ser. Nunca. Vou usar o meu exemplo de corrida. Por mais que eu queira treinar igual os canela seca, os kenianos, treinam, correm e ganham, eu nunca vou, porque minha configuração corporal não é aquela. Então, abre a mente, abre a mente, abre a sua mente. Vamos abrir a nossa mente. Nós somos nós, seres únicos. Nós somos nós. Nossa identidade fala que nós somos nós. Não existe ninguém igual a nós nesse mundo. E só isso dá para a gente impulsionar no crescimento. Só isso dá para a gente ficar feliz e querer crescer.
E se você ficou até agora, muito obrigada. Nossa, eu agradeço demais. Curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo, comente muito aqui para nós, porque me deixa feliz, deixa a Cavile feliz e você nos ajuda a chegar a cada vez mais pessoas. Quarta-feira que vem estaremos aqui, festa junina, chegando perto do dia de São João. Estamos chegando perto, deixa eu ver aqui, ó, já vai, nossa, pertíssimo do dia de São João, nossa próxima aula. Espero que você aproveite muito as festas juninas, friozinho chegando, para a região que tem frio, friozinho chegando, e estamos aqui junto. Quarta-feira que vem estaremos juntos em mais uma aula. Forte abraço, fiquem com Deus. Até mais.